Olá, meus queridos, professor Marcos Pedro, mais uma vez aqui com vocês. Hoje nós vamos continuar falando sobre função. Já tem o vídeo 1 que fala sobre função e agora o vídeo 2. É importante que vocês possam ir no canal e observar o vídeo anterior para poder compreender melhor o assunto. Então vamos falar aqui, pessoal, hoje a representação de função no diagrama. Já vimos nos vídeos anteriores que a função x e y, né, onde x é o domínio da função, 2, 3 e 4 é o domínio da função, e y, 4, 9 e 16 é a imagem da função. Para cada valor de x, só pode ter uma imagem y, certo? Então, nós já podemos ver que esse diagrama, essa função aqui, ela existe, ela é verdadeira. Agora, olhe essa situação aqui, ó. Nós temos aqui o conjunto A e o conjunto B, conjunto A 5, 6 e 7. Se fosse uma função, seria o domínio. O conjunto B, 3, 4 e 5, seria a imagem da função. Mas por que isso aqui não representa uma função? Veja só o que acontece. Qual é o conceito principal de função? Para cada valor de x, só pode ter um único valor de y, ou seja, uma única imagem em de y. Então veja aqui, ó, o 5 aqui, ó, que é um valor de x, ele tem o 3 como imagem e o 4 como imagem. Então, isso aqui não caracteriza uma função. Assim, se sair duas setinhas daqui, isso quer dizer que não é função. Isso aqui é coisa para quem não quer entender melhor. Outra coisa que não pode acontecer no diagrama aqui, ó, né, no domínio da função, os valores de x, todo valor de x tem que ter uma imagem em y. Né? E veja, não pode sobrar elemento, não pode ter x sem imagem. Então, outra situação que não caracteriza a existência de uma função. Para ser função, nós temos que ter cada valor de x um correspondente em y, ou seja, uma imagem, ou seja, todos os elementos do domínio tem que ter uma imagem, mas uma única imagem. E não pode sobrar nenhum elemento aqui sem imagem. Se aqui tivesse um elemento aqui, vamos supor 5, tivesse aqui, não tivesse um correspondente em y, não seria função. Aqui poderia ter um aqui, por exemplo, vamos supor que tivesse aqui outro elemento, o 18 aqui nesse diagrama, deixaria de ser função? Não deixaria. Aqui pode sobrar, mas nesse caso, no x, todos têm que ter um correspondente em y, certo? Como já viu anteriormente, e se eu quisesse a lei dessa função, y aqui seria igual a quanto? Quanto seria o valor de y aqui? Né? Qual seria a lei da função? Se você for observar aqui, ó, veja, ó, x2, y4, x3, y9, veja aqui, para me encontrar o valor de y, eu tenho que elevar x ao quadrado. Isso aqui é que eu chamo de lei da função, que já vimos na aula anterior. Vamos falar agora, pessoal, sobre o gráfico. Quando é que um gráfico representa, né? Quando é que o gráfico representa ou não representa uma função? Pronto, faremos aqui alguns exemplos para a gente poder entender quando é que um gráfico representa ou não representa uma função. Lembrando que vocês precisam assistir também um vídeo aí no canal do YouTube sobre plano cartesiano para poder compreender os eixos cartesianos. Todo gráfico nós temos o eixo Y e o eixo X, certo? Sendo que o eixo Y representa a imagem da função e o X representa o domínio, tá bom? Então vamos lá. Então se eu tivesse um gráfico aqui, veja que aqui eu já estou mostrando para vocês que esse gráfico não representa uma função. Esse gráfico é uma função sim, e esse não é. Por quê? O que a gente aprendeu logo aqui em cima, né? Quando nós vimos aqui em cima, aqui. Para que seja uma função, cada valor de x tem que ter apenas uma imagem em y, né? Então, digamos que se eu cortasse aqui, ó, colocasse uma reta paralela ao eixo y, sempre, ó, para poder entender melhor. Colocar uma reta paralela ao eixo y. Veja, ao colocar uma reta paralela ao eixo y, igual com o eixo y, veja que esse gráfico, na verdade, essa linha azul aqui, ó, ela é cortada duas vezes. Ou seja, se eu tivesse um valor de x aqui, vamos supor que o valor fosse 1, esse 1 teria dois correspondentes em y, ou seja, teria duas imagens, não pode. Isso não caracteriza uma função, tá bom? Essa é a definição correta. Tá bom? Mas aí a gente diz, ó, se você traçar uma reta paralela a y e cortar o gráfico em 2 pontos, não é função. Pronto, isso é bem básico, né? Aqui nesse caso, eu posso traçar o tanto de reta que eu quiser, paralela a y, o eixo y é esse, né? Então, eu vou traçar um aqui, outra aqui, veja. Qualquer reta que eu traçar paralela ao eixo y, só vai cortar o gráfico
essa curva azul aqui, ó, essa parábola, em apenas um ponto. Então isso aqui é uma função. Isso quer dizer que todos os valores que tivesse aqui em x, no eixo x, ó, qualquer valor que tivesse em x tinha apenas um correspondente em y. A mesma coisa acontece com o terceiro exemplo. Isso aqui é sim uma função. Por que que é uma função? Veja, aqui ó, o gráfico aqui, ó, tá bom? Tá certo? Então, qualquer reta paralela a y que existir aqui vai cortar esse gráfico apenas em um ponto. Isso quer dizer que se eu tivesse aqui o valor 2 aqui, o valor 3 aqui, e tivesse aqui, por exemplo, ó, olha, só tem apenas um correspondente, aqui seria um 3, e aqui seria um 4. Veja, ó, olha, cada valor de x aqui só tem um correspondente em y. Então, esse gráfico representa, sim, uma função. Então, espero que vocês tenham entendido essa parte básica sobre função, tá certo? E logo em seguida vai vir outro vídeo onde nós vamos falar sobre os tipos de funções e sobre como construir o gráfico de uma função.